Bom, pessoal, resolvi estar fazendo esse vídeo aqui para nós conversarmos um pouco sobre o ataque terrorista que mais uma vez assolou a Inglaterra ontem, mas propriamente dito na cidade de Londres. Eu estive por lá há cerca de um ano atrás, curto período de tempo, aproximadamente 2 meses. Fiz amigos ingleses, fiz amigos brasileiros que moram por lá. Hoje mesmo de manhã estava conversando com alguns deles e me preocupa bastante. Mesmo porque eu estava me planejando para entre agosto e setembro desse ano, eventualmente estar voltando para lá, mais um curto período de tempo. Mas o que eu vou dizer aqui talvez tenha direção para os brasileiros que estão pensando em ir para lá agora. Olha, eu não aconselharia. É um momento tenso, é um momento preocupante. Semana passada mesmo, quando eu fiz um vídeo falando sobre os atentados de Manchester, eu conversei com um inscrito aqui do canal que mora lá, e ele me dizia, não, pode vir sem medo, a coisa aqui não está tão feia assim não, está tudo sob controle. Mas o que nós vimos ontem não foi exatamente isso. O que me espanta é ver como está fragilizada a inteligência do serviço britânico quanto a esse tipo de acontecimento. E também, quando eu estive por lá, eu fiquei espantado em ver como é a cautela que os ingleses têm, sobretudo para cada detalhe. Para vocês terem só uma ideia, vocês podem procurar aqui, inclusive pela playlist TV Fato em Londres, alguns vídeos que eu gravei por lá no ano passado. Então, quando eu estava com essa câmera, esse mesmo tripé, fazendo alguns vídeos aos redores, na própria London Bridge, onde nós tivemos os ataques ontem, que é aquela famosa ponte que abre, né, como os brasileiros falam, né, lá em Londres, ponto turístico muito forte, assim como Big Ben, os policiais vieram me abordar. O senhor é da onde? O que o senhor está fazendo aqui? Para onde vai esse vídeo? Quem você é? Isso se repetiu em alguns outros pontos turísticos na cidade, isso cerca de um ano e meio atrás, quando não tinha acontecido nem aqueles atentados a Paris ainda. Mas, quando se vem à tona fatos como os de ontem e como nós já tivemos algumas semanas atrás, eu me espanto porque quando eu conversava com ingleses lá sobre isso, essas possibilidades que não tinham nem acontecido ainda, a não ser aquela do metrô em 95, né, quando os caras colocaram uma bomba no metrô, eles me diziam o seguinte, olha, Londres é a cidade mais segura do mundo. Então, se a cidade considerada como ultra mega vigiada, realmente dizem que no centro de Londres tem mais câmeras que pessoas, está passando por um tipo de problema como esse que nós vimos ontem, que é muito triste, mas ao mesmo tempo serve como um alerta, ok? Estendendo ainda um pouco mais o assunto para o campo político, eu acredito que foi uma péssima hora para os ingleses optarem por estarem saindo do eixo da União Europeia. O problema está aí, começou a acontecer, está se estendendo. Há 3 semanas atrás ocorreu lá em Manchester. A coisa parece que está querendo se propagar. Não sei exatamente quais são as atitudes que o governo britânico nesse momento está se acercando para que controlem esse tipo de situação, mesmo porque a coisa é grave pelo seguinte, quando você tem um crime organizado, quando você tem um exército organizado contra você, você consegue identificar aquilo rapidamente e saber de onde vem o perigo. Mas a partir do momento que esses lunáticos, que você não sabe exatamente de onde eles estão saindo, começam a invadir pontos turísticos onde a cidade é beneficiada pelo comércio em cima disso, você passa a se preocupar não só pela questão humanitária, mas também pela questão da economia, pela questão do comércio. Talvez quem está assistindo um vídeo, quem mora lá, pode ter uma opinião um pouco diferente da minha. A minha preocupação ela vai muito mais além. O que eu pude perceber em Londres é que os metrôs, os sistemas de trens, por exemplo, eles são muito complexos, apesar de organizados, mas eles possuem uma movimentação de pessoas em grande escala no dia a dia. Como eu disse lá atrás, em 95 nós já tivemos aquele ataque, que foi terrível, né, de proporções imensas,
Os ataques ontem aconteceram naquela região da London Bridge, como disse ainda há pouco, aquela tradicional ponte da cidade de Londres, e bem ao lado tem um mercado, tem uma feira que acontece ao ar livre, permanente todos os dias. Muito jeitosinha, por sinal, bonita, vende desde souvenirs, chocolates e roupas para os turistas que estão visitando a região. Umas pessoas foram esfaqueadas lá, e isso me deixou atônico quando eu percebi, porque as pessoas que frequentam aquele local, além de turistas, os próprios lojistas são pessoas muito de bem com a vida, certo? E a região ali também ela é muito bem vigiada. É incrível, um carro atingiu algumas pessoas, acho que se eu não me engano, ali na saída da ponte, e outras pessoas foram esfaqueadas na feira. Olha, até preocupante a situação em Londres. Como eu disse lá atrás para vocês, eu particularmente tinha planos para estar voltando para lá, mas agora eu vou dar um tempinho, eu vou esperar. Eu tinha um itinerário mais ou menos montado ali entre Manchester, Liverpool, e depois na volta está passando por Londres. Mas eu também aconselho, caso você não tenha nenhum compromisso de imediato para ser feito naquele local, não for algo de trabalho, por exemplo, se você pretende estar levando a família, eu esperaria um pouquinho, tá? Não que você não deva ir nunca mais para Londres, não é isso, mas eu tô assustado, confesso para vocês, de ver como é a capacidade, como é a competência, a segurança deles, e eles não estão conseguindo dar conta disso. Então eu acredito que nós brasileiros que não estamos acostumados com esse tipo de coisa, a gente está acostumado a ser assaltado aqui na rua, né? Levar seu carro, sequestro relâmpago, mas até então não chega a ser algo, eu acho que de uma proporção gigantesca dessa, que os caras chegam, matam, aqui ainda você entrega o relógio, entrega o celular, entrega o carro e o cara deixa você embora. O que está acontecendo lá é diferente, ninguém quer roubar absolutamente nada, eles querem a sua vida, pronto, e acabou. Então, particularmente, essa é a minha opinião, pessoal, sobre esses ocorridos na cidade de Londres, que infelizmente aconteceram ontem, e eu torço de verdade para que isso acabe e as autoridades britânicas possam ter a noção exata para poder dar um basta nisso de uma vez por todas. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.